Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed, e abençoou a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas, que a presença do Senhor também encha a nossa vida, toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos, que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Tem
deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas, marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração, Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo, mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe, que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava inclusive tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração
é porque elas não têm um conhecimento profundo da intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão, ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido. O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar, deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas.
parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. Sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração, e se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Escreve aí: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão, dentro da Academia Quindo Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da academia. E quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book,
desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível, e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas, e você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer, porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração, eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores
aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família, pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo, será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família. Guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco. Tua presença está conosco. O Senhor é Deus que nos fortalece. O Senhor é Deus que nos capacita. O Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas. Revela a nós o que devemos fazer. Mostra-nos o caminho. E nós oramos no nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para a sua família, um milagre de Deus para a sua casa. E que hoje, Pai, hoje o chamado de intercessão, venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor. Consagramos a Ti o nosso dia, nossas decisões. Ordena os nossos passos e nos dê sabedoria. Livra-nos do mal, livra-nos das ciladas e armadilhas aqui desse mundo. Guarda-nos, Pai, da tentação e perdoe nossos pecados, no nome de Jesus. E oramos para que o Senhor possa liberar do Teu favor em nosso caminho, nos abrindo portas, colocando as pessoas certas no nosso caminho, os ajudantes do nosso destino, e guardando o nosso coração, Pai, para não se contaminar com as coisas erradas aqui dessa terra. No nome de Jesus, Pai, te pedimos a Tua proteção, a Tua clareza, a Tua visão, dá-nos Teus olhos, Senhor, no nome de Jesus. Graças Te damos. Oramos também para que todo aquele que está depressivo, triste, angustiado, seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que as amarras espirituais sejam cortadas e aqueles que estão em prisões, que o inimigo colocou ela, prisões espirituais, esta alma presa em prisões, seja livre agora, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos começando mais um propósito e nesse propósito nós estaremos 14 dias orando às 6 da manhã às 18 horas, colocando nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus, consagrando, pedindo a Deus para dirigir nossas decisões, nos ajudar em nossa caminhada, consagrando a Deus tudo que pertence a nós.
Esse é um tempo que o Senhor está preparando. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero começar com um testemunho da Eli. E ela escreveu assim: a paz. Me chamo Eli, sou do Rio Grande do Sul e quero testemunhar minha cura na coluna. Por muito tempo sofri com dores na coluna. Toda vez que fazia meu serviço de casa, quase não conseguia terminar. Sentia muita dor no meio das costas e precisava me deitar bem reta na cama até a dor passar. Tomando calmantes, através das orações todos os dias, pedi que Deus me curasse, pois eu não estava aguentando mais. Passou um tempo e não sinto mais essas dores. Faço todo o meu serviço e não tenho mais dores. Fui curada. Dou glória a Deus. Gratidão ao Senhor e a você pelas orações todos os dias. Obrigada. Que Deus te abençoe, Eli. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera. Para Ele não existe milagres. Certa feita, eu morava no interior ainda. E eu estava pela manhã na igreja. E chegou um homem do interior trazendo um funcionário dele, que foi subir do trator ou descer do trator, eu não lembro bem. E eu sei que o homem ficou totalmente entrevado. Para tirar ele do carro, nós tivemos que ajudá-lo, porque ele urrava de dor. Então, quando começamos a orar no nome de Jesus, aquele homem começou a endireitar a coluna, endireitar. Quando terminou a oração, ele estava como a coluna de um jovem, não sentia mais nada. Eu creio em milagres, eu creio que Jesus Cristo cura. E eu sei, problemas na coluna, dores na coluna, são muito doloridos, desconfortáveis. Mas nós servimos um Deus de milagres, um Deus que pode tudo. Se você está com algum problema aí relacionado à coluna, fique na oração, no final nós vamos orar por você também. Deus me deu uma palavra, quatro princípios para viver milagres. E eu quero começar com um texto de Provérbios capítulo 3, verso 13 e 4, que diz que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. A Bíblia diz que o amor e a fidelidade não podem jamais sair da nossa vida. Porque isso é sabedoria. Amor e fidelidade. Palavras que a gente quase não ouve mais hoje em dia. E com isso eu aprendo algumas coisas. Demonstre amor para com todos. Mostre empatia pelas pessoas. Seja amoroso no seu proceder. Seja amoroso com seu cônjuge. Seja amoroso com seus filhos. Seja amoroso com seus pais, com seus parentes. A Bíblia diz que se nós fizermos isso, de termos amor, de carregarmos o amor em nosso dia a dia, a Bíblia nos diz que o Senhor nos dará favor e seremos aprovados diante de Deus e dos homens. Porque sabemos que é difícil ser correspondido no mundo, porque se você demonstra amor, sabe, por um parente seu, e ele não diz nem obrigado para você, ou ele lhe ignora, ou a mulher dele lhe ignora, ou o marido dela lhe ignora, nós pensamos assim, essa pessoa não é digna disso, então, sabe, eu vou deixar com que ela siga o caminho dela e não vou mais ter essas demonstrações de amor, de afeto. No entanto, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você demonstrar amor pela sua família e pelas pessoas que estão à sua volta, a Bíblia diz que Deus vai dar favor a você, ou seja, você vai ser abençoado pelo céu. Não está dizendo, sabe, que a pessoa
vai reconhecer? Está dizendo que o céu vai te abençoar. E você vai ter favor diante de Deus e dos homens. Ou seja, a bênção não vai ser apenas de cima para baixo. A bênção também vai ser aqui, nos meus relacionamentos. Vai ser no meu entorno. Então demonstre amor. Nós temos visto cada vez mais raro um amor genuíno, sabe? De pessoas com pessoas. Até mesmo dentro de casa, como eu disse. O que são demonstrações de amor? Demonstrações de amor é a maneira como você fala, é a maneira como você abraça, é a maneira como você demonstra carinho, é a maneira como você direciona algumas coisas, até a sua maneira de aconselhar, a sua maneira de responder. Porque as pessoas estão cada vez mais, sabe, iradas, enraivecidas, e elas vivem dentro do mundinho delas e acabam vivendo essa vida de desafeto, de desamor. E é muito comum nós aconselharmos casais que não se falam mais. Aí a mulher reclama da falta de amor, daí o marido também reclama da falta de amor, de carinho. E quando, sabe, os dois não se conversam, vai só aumentando a distância entre eles. E o diabo, ele aproveita essa distância para entrar no meio e para causar confusão, para colocar tentação no meio do casal. Então é importante, sabe, demonstrações de amor. Demonstrações de amor do marido com a mulher, da mulher com o marido, do pai com os filhos, dos filhos com pais. É importante você pedir, sabe, para o seu filho, para a sua filha, me dá um abraço, dá um beijo no filho, dá um beijo na filha, sabe? Ter demonstrações de carinho, conversar, porque a Bíblia diz que isso vai trazer o favor de Deus. Aí você diz, e como amar as pessoas que estão ao nosso redor? Bem, eu acho que com respeito, porque mesmo que você não possa demonstrar grandes coisas para os outros, você pode respeitar as pessoas, ser educado com elas. Isso também é demonstração de amor, sabe? Facilitar a vida das pessoas, porque hoje em dia tem gente que prefere deixar você esperando do que lhe dar um bom atendimento, do que ser educado com você, do que facilitar, porque há pessoas que quando amanhecem, sabe, num dia mau, com o pé esquerdo, elas são desrespeitosas, elas mostram desafeto, elas são apáticas e começam a ferir. Mas se você demonstrar o amor, você demonstrar o respeito por ela e você entender que ela é autoridade naquilo que ela faz e aprender, sabe, a pedir, a falar com jeito, certamente o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. A segunda coisa que eu vejo aqui é ser fiel a Deus e fiel às pessoas que você serve. A Bíblia diz que a fidelidade também atrai o favor. O que é ser fiel? Ser fiel, bom, primeiramente você tem que ser fiel a Deus, amém? E nós somos fiéis a Deus no nosso comportamento, na maneira como estamos conduzindo as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. É a maneira como somos fiéis às pessoas que Deus nos confiou. Não adianta você só ser fiel, sabe, diante das pessoas que lhe conhecem. Você tem que ser fiel também diante das pessoas que não lhe conhecem. Tem gente que muitas vezes ela está de alguma maneira com um problema na cabeça e ela faz o trabalho dela de forma relaxadamente. Ela faz as coisas de qualquer jeito. Ela não está sendo fiel. Ela não está sendo fiel ao salário que ela ganha, ela não está sendo fiel, sabe, ao patrão dela ou à empresa para quem ela trabalha, porque independente de ser uma multinacional, independente de ser uma empresa que tem 500, 1.000, 2.000 funcionários, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. A fidelidade nossa deve ser como para Deus em nosso trabalho.
Então, devemos fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus. Isso é fidelidade. É você fazer o seu melhor na responsabilidade que você tem. E como eu disse, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade a Deus. Tem gente que me procura e, sabe, eu atendo pessoas, mesmo que sejam de outras igrejas, porque eu atendo todos. Eu atendo todos, independente de quem for. E pessoas chegam para mim para conversar comigo e dizem assim: eu vim para conversar com você porque se eu for conversar com fulano, ele vai contar a minha vida para todo mundo e ele fala do púlpito. Ou seja, pessoas que não são fiéis, elas não sabem guardar segredo, elas não sabem ter privacidade nas suas conversações. Alguém chega e conta uma coisa para você e você já chega e conta para outras pessoas. Você é infiel com quem lhe contou aquilo. Nós temos que aprender a ser pessoas leais. Leais às nossas conversas. Sabe, é coisa mais chata. Você abre, sabe, o seu coração para uma pessoa e aquela pessoa pega e abre para outras pessoas o seu problema. Isso não é fidelidade. Na verdade, a pessoa está sendo infiel a você. Eu acredito que nós temos responsabilidade com as pessoas que confiam na gente. Nós temos que ter responsabilidade. As pessoas acreditam. Elas acreditam que você vai ser fiel. Elas acreditam que você não vai abrir a vida dela para os outros. Isso é fidelidade. Isso é ser correto com as pessoas. Uma coisa que eu aprendi também: honre a Deus com o seu ambiente. Como assim honrar a Deus com o seu ambiente? Ter ordem no lugar que você trabalha. Porque isso também é fidelidade a Deus. Como assim? Deus te deu uma casa. Deus te deu uma casa para você manter ela em ordem. Não manter ela bagunçada. Não deixar louça suja na pia. Não deixar coisa quebrada dentro de casa. Não deixar com que as coisas, sabe, elas se degradem ao ponto de se tornarem inúteis pela falta de reparo, pela falta de cuidado. Você tem que ser fiel a Deus naquilo que Ele te deu. Ele te deu um carro, cuida do teu carro. Ele te deu uma casa, cuida da tua casa. Tem carro que se você entra para pegar uma carona com alguém, você vai ter que tirar sujeira até dos pés, porque a pessoa guarda um depósito de lixo, sabe, de fast food, de coisa ali nos pés do carro. O cheiro do carro é ruim. Sabe, relaxamento não é sinônimo de bênção de Deus. Falta para nós fidelidade no nosso ambiente. É o lugar onde Deus também está. Então seja organizado no seu trabalho, seja organizado na sua casa, seja organizado com as suas ferramentas. Quer prosperar? Aprenda a organizar. Honre a Deus no seu ambiente. Honre a Deus. Isso é fidelidade. É fidelidade no seu ambiente. Eu estive atendendo alguns donos de empresa há alguns anos atrás. Eu atendia muito empresário e eles diziam assim para mim: é incrível o tanto de ferramenta que a gente tem que comprar todo mês, que o funcionário perde e não tem cuidado com as ferramentas e quebra a máquina e enfim. E eu disse para eles: vocês têm que orar, porque a cultura de uma empresa tem que ser cuidar do próprio material. Tem que cuidar o próprio material, porque se a empresa for para baixo, todos vão para baixo junto. Então tem que honrar o ambiente, tudo começa na sua casa. Eu falava para eles: vocês têm que serem também organizados na casa de vocês, no escritório de vocês, e vocês têm que dar o exemplo. E a última coisa, se nós queremos o favor de Deus e queremos agradar a Deus, nós temos que parar de discutir e aprender a ignorar certas coisas. Não use sua energia no negativo.
O trânsito de São Paulo, às vezes, é estressante. Às vezes a gente fica 2 horas no trânsito e, sabe, é um costume, tem que acostumar. Mas a gente vê, às vezes, as pessoas muito estressadas no trânsito, querendo discutir. Esses dias eu vi um motoqueiro na nossa frente e ele discutindo com um carro e o carro não foi certo com ele. Eu vi isso, eu vi porque eu estava atrás e o rapaz não deu o pisca, então poderia ter acontecido um acidente. E os dois começaram a discutir, né? Os dois começaram a discutir e eu penso da seguinte maneira, sabe, muita coisa é complicada e tem coisas que não adianta você discutir, tem que ignorar. Porque se você usar a sua energia no negativo, você vai se estressar, você pode ter problemas e pode acontecer algo fatal. Então não discuta, ignore certas coisas, se puder ignorar, se não puder, aí, né, procure alguém, procure a justiça para fazer justiça por você. Agora, procure, em grande parte das situações da vida, ignorar algumas coisas. Tem certas coisas, como eu digo, se mexer, sabe, na tua idoneidade, no teu caráter, aí tudo bem, de você procurar a justiça. Caso contrário, se você puder relevar aquilo ali, releve e siga com a sua vida. Não gaste a sua energia no negativo. Não gaste a sua energia, porque pessoas para traírem não é novidade, pessoas para serem ignorantes não é novidade, pessoas para serem más não é novidade. Nós estamos acostumados com isso e precisamos ter sabedoria para lidar com tudo isso, com a graça de Deus e não deixar com que o nosso dia se estrague. Então vamos viver a vida de Deus hoje, aprendendo a ignorar certas coisas e seguindo com a nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, porque a Bíblia diz que se você for uma pessoa que carrega o amor e é fiel a Deus, você vai ser honrado por Ele. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia que diz que Deus vai te abençoar. Então demonstre amor, seja fiel, que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa instrução do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Magda, que está aí me ouvindo. Magda, Deus já tirou um dos teus filhos do caminho da perdição e vai tirar o outro também. Deus está entrando com transformação aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma mulher que está com muita alergia no peito. O Senhor está te restaurando agora, ser curada no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que trabalha na região de Copacabana, no Rio de Janeiro. Deus está te visitando agora, amém? E Deus está abrindo caminhos de favor para você. Então aguarde mudanças que vão acontecer nos próximos dias, no nome de Jesus. Também há um caminhoneiro que está me ouvindo nesse momento, está ouvindo a oração, e você estava orando antes de começar a minha oração para Deus falar com você. E o Senhor está falando que está guardando o teu filho, está guardando tua filha, está guardando tua casa. E o Senhor, Ele vai enviar para o teu caminho oportunidades ainda este ano, oportunidades onde as coisas vão começar, sabe, a mudar muito. Você tem pedido a Deus que Deus lhe dê outras fontes de renda e Deus está colocando isso no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E essa pessoa que está com muitas dores no braço direito, inclusive aqui embaixo também, certo? Eu quero declarar saúde sobre você, seja curado, seja curada, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e nós vamos colocar aos pés da cruz os nossos pedidos de oração agora. Amém? Então, tira aí alguns segundos para colocar os teus pedidos de oração aos pés da cruz. Nós vamos pedir resposta para o Senhor na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. E se você puder, compartilhe agora com o máximo de pessoas, compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas. Amém? Hoje às 9 da manhã eu vou trazer um tema muito importante que Deus tocou ontem à noite no meu coração, hoje às 9 da manhã, certo? E se você não é aluno ainda da Academia Kindle, amanhã nós vamos ter aula nova sobre intercessão. Você que é intercessor,
e que ainda não faz parte da Academia Quino Global, eu convido você a se tornar aluno da Academia Quino Global. Também essa semana vamos ter um podcast totalmente inovador. Eu vou ter um podcast com o Dr. Fernando Lemos. Ele tem um dos maiores canais do Brasil relacionado à especialização dele, que é a área do intestino. E ele vai contar para nós as experiências que ele teve com Deus. E eu vou colocar isso dentro da Academia Quino Global, certo? E você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso. Então, quer se tornar nosso aluno, quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo? Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu site e o link da Academia Quino Global. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus e também o livro Unção do Rompedor. Esses livros aqui vão ajudar você. Você vai ser muito abençoado porque é um conteúdo profético. Para aquelas pessoas que são proféticas, vocês vão amar esse conteúdo. Também temos as últimas vagas agora, certo? Para a minha Escola de Profetas em junho, na Itália. E estamos com algumas vagas também para os Estados Unidos. Eu estarei nos Estados Unidos em julho e teremos uma Escola de Profetas nos Estados Unidos. Mais informações lá no meu site, você pode ter acesso a essas informações e participar da nossa Escola de Profetas. O que é a Escola de Profetas? É onde você vai aprender a ouvir a Deus. Vai ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. E também eu trago junto o profético. Nas escolas de profetas eu ensino o profético. Então eu convido você a estar conosco, tá bom? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Já colocou aos pés da cruz a tua vida? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos começando esse propósito debaixo da tua direção. Estamos colocando aos pés de Jesus a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nossos projetos, planos, para que o Senhor prove e nos dê a direção sobre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Meu Deus, o que não for do Senhor não aprova, mas o que for do Senhor, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Oramos agora para que todo tipo de sentimento ruim, negativo, toda pessoa, meu Deus, que está de alguma maneira irada ou acordou, Senhor, sem explicar o porquê que ela acordou irritada, que agora essa irritação renda-se a Jesus Cristo. Que todo tipo de inveja contra ela, de maldade projetada contra ela, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que todo ataque espiritual, tudo aquilo que Deus está querendo mostrar para ela, Senhor, nós apresentamos a Ti agora e declaramos por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dela e na família dela. Desde já declaramos por terra todo tipo de levante contra ela no dia de hoje e declaramos
um dia abençoado, um dia de paz, um dia próspero, um dia de portas abertas, o Senhor com ela, sua presença com ela, Jesus. E toda enfermidade, nós oramos agora, toda enfermidade física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda dor, a toda infecção, a todo problema nas pernas, a toda ferida nas pernas, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por milagres e maravilhas. Toda mulher que não consegue engravidar, toda pessoa, meu Deus, que não tem o movimento completo dos braços, das pernas. Senhor, nós oramos agora por cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. E oramos em nome de Jesus para que aquele que está desanimado, para que aquele que está cabisbaixo, depressivo, receba agora uma porção do ânimo do Senhor, que a presença do Senhor entre aí. A presença do Senhor entre aí. E nós declaramos, o dia de hoje já deu certo. Será um dia de bons negócios, será um dia de portas abertas, será um dia onde seremos achados pelas bênçãos e pelo favor de Deus. Senhor, abre as portas e derrama do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos pelas crianças, para que haja saúde na vida das crianças e livre as crianças de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Pedimos o livramento do Senhor no nosso caminho, sobre os nossos e sobre tudo que diz respeito a nós, no nome de Jesus. E que nós sejamos abençoados e toda a nossa casa seja abençoada. Eu apresento tudo que está aos pés da cruz, que foi colocado aqui nessa oração, e eu peço um milagre de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. 9 da manhã vou estar aqui com você e depois 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.